Ô, gente, esse negócio de medicina baseada em evidências, eu fiz uma enquete aqui até antes de soltar isso, porque é um tema mais ligado à área médica, mas é muito importante para os pacientes entenderem isso. E às vezes as pessoas não têm muita noção do que é essa questão de medicina baseada em evidência, e isso está ligado ao dia a dia das pessoas. Então eu vou tentar transformar um tema mais técnico num tema mais fácil de alcance, para a gente entender isso e colocar isso no dia a dia e extrair disso o que é importante para a nossa vida, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a vida ela ocorre de uma maneira cíclica. Então tem fenômenos que desaparecem, que somem sozinhos, outros que têm doenças autolimitadas. Então muitas vezes a pessoa tem uma coceirinha no pé que some, que não tem importância. A medicina não preocupa para estudar a minha dúvida, e nem a sua dúvida. Ela preocupa em estudar aquelas doenças que matam, que incapacitam as pessoas, e está correto, tem que pensar nisso mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que, igual eu falei, doenças são cíclicas, né? E a gente pode confundir fenômenos. Por exemplo, é muito comum o pessoal falar assim: mas eu tenho um avô que viveu mais de 100 anos comendo banha de porco. Ok, ele era uma pessoa numa geração que se vivia até 50, 60 anos de idade. Hoje a expectativa de vida está 75 anos. Então, assim, tem muito mais gente vivendo e passando de 100 anos comendo óleos vegetais em vez de banho de porco. Então, não adianta você pegar um exemplo isolado e descontextualizar ele e achar que aquilo vai virar uma evidência porque seu avô ou uma pessoa que você conhece foi uma exceção a uma regra. A expectativa de vida da população vem aumentando, graças a Deus, e apesar das pessoas falarem coisas totalmente contrárias ao que prega a medicina baseada em evidências. Por isso que a gente fala, a medicina baseada em evidências, sair disso, sair da questão muito além da questão de opiniões, experiências pessoais, mesmo conhecimentos de fisiologia e patologia, e passar a basear em fatos, tá? Esses fatos são fatos gerenciados por pesquisas que avaliam entre as várias opções que vão aumentando a cada dia, né, de terapia, as melhores terapias com relação a custo, em relação a benefício, em relação a risco, tá? Para a gente ter uma ideia, há 10, 20 anos atrás, foi feita uma pesquisa mostrando que mais da metade das intervenções médicas não tinham o menor fundamento nem solidez, e eram atitudes que não se sustentaram com evidências, ou seja, era puro achismo e que não se mostrava cientificamente sólida. Então é importante a gente ter essas ideias sobre isso. Vamos começar a falar melhor diretamente sobre o assunto. Bem, as evidências então são dados de estudos científicos que comprovam ou não uma atitude de tratamento, de exame que tenha efetividade, tá? Então, muitas coisas que as pessoas às vezes acham, vão ver lá e não são. Igual, por exemplo, a Terra é plana, então você vai provar que a Terra não é plana. Então, são evidências. E você tem graus de evidência. Eu vou colocar logo a seguir, vocês vão ver se, por exemplo, o grau de evidência mais pobre é a opinião. Então, você tem a opinião de alguém. O segundo grau de evidência é o relato de caso. Daí, muita gente se baseia: mas eu fiz o protocolo tal, minha amiga tomou tal remédio de coisa lá e melhorou. Isso são relatos de casos, um dos graus de evidências mais baixos. Não dá para você pegar isso e falar que isso funciona porque funcionou para o fulano. Aí vem os estudos de caso controle, você tem os estudos pareados para poder comparar com placebo, que eu já expliquei ali o que é placebo. Vem os estudos controlados, vem os estudos controlados duplos cegos, vem as meta-análises. Então vai subindo de acordo com o poder da capacidade daquilo mostrar. É como se fosse a questão da Terra plana, desde inícios indiretos, assim, eu vejo um navio que está sumindo no horizonte, ou até a foto da Terra tirada de um satélite. Então a escala de evidência vai subindo, tá? E assim, a gente tem essas evidências publicadas e separadas em artigos científicos, mas não basta ter publicação. Então isso é uma coisa que pega muito médico, até muito picareta. O cara fala assim: não, mas eu tenho evidência porque eu tenho um artigo. Gente do céu, artigo tem tudo quanto é coisa, de tudo quanto é jeito. Vou falar melhor sobre isso agora. Por exemplo, o que vocês acham de ter um artigo publicado no Jornal Americano de Pesquisa e Ciência Biomédica? Parece legal, né? Bacana. Por exemplo, um grupo de pesquisadores publicou um artigo agora, em março desse ano,
nessa revista, mostrando tanto que as revistas aceitam qualquer porcaria. Tá? Esse artigo que eu vou deixar com vocês na íntegra, aqui logo à frente, fala da associação da pandemia do Covid-19 com o consumo de Zubats, tá? Na cidade de Silver City. Só que é o seguinte, Zubat é uma coisa que simplesmente não existe, é uma comida de Pokémon. É isso mesmo que vocês viram, Pokémon. E Silver City é uma cidade que simplesmente também não existe, é a cidade do Pokémon. E tem nas referências Bruce Wayne, Lucille Poole, Leonardo da Vinci, Pink Cérebro, e foi aceito, foi publicado na revista. Então eu poderia virar e falar, gente, eu como médico, eu tenho que evitar o consumo de Zubats porque aumenta a questão da pandemia do Covid. Eu tenho, inclusive, um artigo que mostra isso, um artigo atualíssimo, entendeu? Um artigo lá. O artigo não é qualquer um, não. É do Jornal Americano de Pesquisa e Pesquisa Biomédica. Cara, então esse povo é muito inocente. Por isso que se criou o que a gente chama de fator de impacto. Mas deixa eu mostrar o artigo primeiro. Então vale a pena voltar lá para vocês verem. Referência 7, Jesse James, referência 10, Bruce Wayne, tem o Silpuf, o autor Gregory House. Então assim, e a revista aceita, foi publicada, revista indexada e tudo. Por isso que se criou o que a gente chama de hoje de fator de impacto. O que é o fator de impacto? O fator de impacto é a capacidade que uma revista tem de publicar um artigo que foi selecionado previamente e foi revisado por pares, ou seja, pessoas da mesma área médica revisaram aquele artigo, leram, passou pelo crivo de especialistas, revisores, e de preferência esses trabalhos foram ou trabalhos inéditos ou na maioria deles trabalhos que foram revalidados. Os princípios da ciência também, que não basta ter um trabalho e provar alguma coisa. Isso que você provou, ele tem que ser retestado e tem que ser confirmado por outro experimentador em local diferente. Então, ou seja, tem que ser capaz de ser reproduzido, é o princípio da reprodutibilidade. Então, ele tem que ser reproduzido por outro pesquisador em condições iguais, né? Então, se você prova, faz algum trabalho, coloca alguma coisa que ninguém no mundo consegue mais mostrar aquilo que você mostrou, provavelmente você fez alguma coisa errada. Então, são princípios básicos. Então, quando a gente fala assim, a medicina baseada em evidências sólidas e evidências fortes, quando a gente fala que o cara é picareta, que o cara utiliza métodos que não tem comprovação científica ou que foi comprovado cientificamente que não funciona, e quando você vê médicos anunciando muito vanguardistas, toma cuidado com esses artigos pegos isoladamente, as pessoas se sustentam para fazer bobagem, para vender diferenciais que simplesmente não tem. Então toma cuidado com o médico que você escolha, procure sempre médicos que se baseiem em evidências científicas sólidas e não em achismos. Você está lidando com a sua saúde e o seu bem mais precioso.